uma catástrofe, uma declaração de falência para a Fórmula 1 que nunca deve ser mencionada. Está claro que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, não gosta da ideia de equilíbrio de desempenho ser introduzido na Fórmula 1. Vamos dar uma olhada no que desencadeou esse assunto, na ideia específica que provocou a resposta passional de Wolff e por que ele e vários outros no paddock se opõem tão fortemente a isso. A ideia que deixou Wolff tão irritado foi sobre o desempenho dos motores, que voltou à pauta depois da Alpine afirmar que acredita que seu motor Renault ficou para trás em relação aos Honda, Mercedes e Ferrari. Pode parecer confuso, já que a Fórmula 1 está no meio de um congelamento de motores que começou no ano passado e vai durar até 2026, quando serão adotadas as novas regras de motor. Isso pode ser duplamente confuso, já que foi dito várias vezes no ano passado que os problemas de confiabilidade da Renault se deviam aos grandes avanços de desempenho feitos antes dos motores serem homologados. Ora, se a Renault tentou os ganhos de potência que causaram quebras do motor no ano passado, como pode ainda estar significativamente abaixo de seus rivais, como disse o ex-chefe da equipe Alpine, Otmar Szafnauer? As regras permitem ajustes e correções nas unidades de potência para melhorar a confiabilidade, a segurança ou o custo. Também permite pequenos ajustes para facilitar a instalação do motor no carro. Isso pode acontecer porque quando se melhora a resistência de um motor, permite-se que ele resista a uma exigência mais alta. Essa potência já estava disponível no motor, mas não podia ser usada porque ele não resistiria. Quando se ganha a confiabilidade, pode-se usar a potência extra sem medo. Além disso, os fabricantes de motores aprenderam muito bem como usar as correções de confiabilidade para extrair mais potência. Como Szafnauer disse, podem haver atualizações de potência disfarçadas de problema de confiabilidade. Depende da confiabilidade que se está corrigindo. Ele foi além, dizendo que há coisas que podem ser disfarçadas como confiabilidade que aumentam a potência. Quando o ex-diretor de corridas da Fórmula 1, Charles Whiting, morreu, o ex-chefe de motor da Cosworth, Mark Gallagher, revelou em uma postagem de homenagem que Whiting sabia que as equipes estavam jogando com as correções de confiabilidade. Otmar tem experiência pessoal disso. Ele trabalhava na Honda durante o congelamento do motor V8, quando o truque de usar mudanças de confiabilidade para extrair mais potência dos motores surgiu pela primeira vez. Antes dessa temporada, houve também uma batalha escondida em que os fabricantes tentaram ganhar desempenho nas áreas limitadas em que podiam trabalhar, como o software que controla a ignição, a injeção de combustível e o gerenciamento do MGU-H e o MGU-K. Então a Renault achou que tinha alcançado seus concorrentes com o esforço feito para 2022 e agora admite que voltou a ficar para trás? O assunto foi discutido na reunião da comissão da Fórmula 1 em Spa. Ainda há algum trabalho a ser feito para chegar a um acordo sobre o que deve ser feito. Szafnauer foi dispensado pelo regime Alpine-Renault, mas enquanto estava no cargo, disse que antes do congelamento do motor entrar em vigor, havia um acordo de que se alguém estivesse mais de 1% abaixo da potência do melhor motor, seria discutida uma maneira para que esse fabricante alcançasse o líder. A ideia de manter uma paridade relativa consta das regras de 2026, embora eles exijam que o déficit mínimo seja de 3% para que se abram discussões sobre o que fazer. Então, qual é o problema em tudo isso? Isso se intensificou a ponto de Wolff dizer que a situação era uma potencial catástrofe para a Fórmula 1, quando a ideia de equalizar os motores se transformou em uma discussão sobre se a Fórmula 1 deveria considerar maneiras de alcançar essa paridade sem ter que fazer trabalho extra de desenvolvimento. O exemplo que deixou Wolff irritado e que também foi imediatamente descartado pelo chefe da Ferrari, Fred Vasseur, foi a sugestão de que a Fórmula 1 poderia equilibrar o desempenho dos motores adotando taxas de fluxo de combustível diferentes para cada motor. Se o motor estiver atrás, ele obteria uma taxa um pouco mais alta do que o limite atual de 100 km por hora, o que permitiria um pouco mais de desempenho. O interessante é que não se perguntou especificamente a Wolff e a Vasseur sobre as taxas de fluxo de combustível. Só se perguntou como foram as discussões na reunião da comissão da Fórmula 1 em que a situação da Renault foi apresentada. E em suas respostas, ambos descartaram o equilíbrio de desempenho pelas taxas de fluxo de combustível sem serem questionados sobre isso. Isso leva a crer que o assunto surgiu na reunião, vindo provavelmente da Alpine e Renault ou de uma parte neutra, no caso a própria Fórmula 1 ou a FIA. Wolff declarou que gerenciar artificialmente o desempenho de todos os motores seria o começo do fim para a Fórmula 1.
1, uma posição que ele defende há vários anos. Vasser condenou a tentativa de se criar uma versão da escala móvel usada para gerenciar os testes aerodinâmicos de cada equipe, onde os times do final do grid têm mais tempo de túnel de vento ECFD do que os líderes para ajudar a compactar o pelotão. Vasser diz que se deve permitir que um fabricante em dificuldades desenvolva seu motor para se recuperar e deve ser garantido que quem receber essa oportunidade não ganhe vantagem. Isso seria o começo de uma ladeira escorregadia, porque os outros precisariam desenvolver seus motores novamente para nivelar o jogo. Da mesma forma, Wolff não se opõe a que um fabricante que está atrás tenha a chance de se aproximar. Ele aceitou que, embora a Fórmula 1 deva ser, em primeiro lugar, um desafio esportivo puro, não se pode ignorar a necessidade de competição acirrada para gerar entretenimento. Ele não quer que a Fórmula 1 como um todo perca porque um fornecedor de motores fica para trás, mas que isso deve ser feito de maneira meritocrática e por meio de trabalho duro, não de favores. Wolff falou que está aberto a debater a antecipação de horas extras no dinamômetro ou coringas de desenvolvimento, ambos presentes nas regras de motor de 2026. Mas Wolff, Vasser e o chefe da Red Bull, Christian Horner, disseram que a condição para que seja permitido a um fabricante se recuperar seria a entrega de dados que mostrem claramente a necessidade de tomar essas medidas. Wolff quer que todos tenham uma compreensão do que é essa falta de desempenho antes que qualquer discussão ocorra. Já Vasser disse que seus engenheiros duvidam que a Renault esteja tão atrás quanto diz. Ele afirmou que qualquer pessoa fora de alcance deve ter permissão de se recuperar, mas acrescentou que a Ferrari é pessimista em relação às alegações da Renault. Números que circulam no paddock sugerem que algumas fontes da Alpine e Renault acreditam que o motor pode estar com 30 cavalos de potência a menos, o que custa até 0,3 de segundo por volta. Se esse fosse realmente o caso, então a Alpine seria seriamente competitiva se a Renault pudesse se recuperar. Mas parece haver uma mensagem mista dentro do campo da Alpine e Renault, pelo que diz o novo chefe Bruno Famin, que também é o encarregado da operação de motores. Ele diz que o motor não fica tão abaixo ao ponto do pacote geral não poder ser mais competitivo, o que dá a impressão de que o lado do chassi culpa o lado do motor e o lado do motor culpa o do chassi. Horner liderou a pressão para o congelamento do motor ser antecipado para 2022 devido à retirada temporária da Honda da Fórmula 1. Ele disse que quaisquer diferenças no desempenho do motor precisariam ser claramente apresentadas e que seria fascinante para todos verem os dados. Assim como seus rivais, ele está aberto a uma discussão sensata sobre como manter uma paridade relativa sob o congelamento atual, para que ninguém fique em desvantagem até o final de 2025. Então, por que esses chefes de equipe são tão avessos a uma versão mais ativa do equilíbrio de desempenho? É uma questão de pureza esportiva. É uma coisa dizer a um fabricante que está atrás, aqui está a sua chance de trabalhar para se recuperar um pouco. E outra coisa é dizer, tudo bem, não se preocupe se você não está fazendo um trabalho tão bom quanto nós. Tome aqui um pouco de desempenho gratuito. O equilíbrio de desempenho, mais conhecido como BOP, ganhou destaque no automobilismo nos últimos 10 ou 15 anos. Começou nas corridas de Gran Turismo para evitar guerras de gastos. O BOP se tornou popular porque permitiu a vários fabricantes entrarem nas corridas já com chance de vencer. No geral, tem sido bom para as corridas de GT e ajudou a manter os grids saudáveis. Mas tem suas desvantagens. Para entender isso de forma mais clara, basta olhar para as 24 horas de Le Mans. Conforme o BOP passou da categoria GT3 para a GTE, que é um nível mais profissional, as jogadas antiéticas e a política em torno dele se tornaram mais óbvias. É impossível se obter uma leitura totalmente precisa das verdadeiras forças e fraquezas de cada carro. Por isso, os legisladores frequentemente fazem ajustes no desempenho dos carros para manter as coisas equilibradas. Mas isso está sujeito à manipulação e não seria diferente se fosse introduzido na Fórmula 1. Essa é uma das grandes preocupações que os integrantes da Fórmula 1 têm sobre o BOP. Nas corridas de Gran Turismo, os fabricantes são conhecidos por esconder o jogo, mesmo durante os treinos e classificação em Le Mans, para parecer que estão mais lentos. Enquanto isso, jogam pesado fora da pista para obter um relaxamento nas regras antes da corrida começar. Imagine a confusão que isso se tornaria na Fórmula 1. O BOP também tem o risco de transformar a competição em um revezamento de vitórias. Uma equipe tem sucesso por um tempo, depois é refreada por ter sido muito bem sucedida. E outra equipe, que não vinha ganhando nada, ganha uma vantagem, começa a vencer e os chefes que assinam os cheques ficam felizes. O valor desses cheques são mantidos sob controle
porque não há guerra de desenvolvimento, e mais fabricantes ficam mais tempo no grid do que ficariam em uma competição pura. Para muitos fãs, funciona. Durante a era do BOP, a proximidade das disputas na classe GTE fez com que fossem aclamadas como algumas das melhores corridas do mundo. Quer dizer que se o BOP fosse adotado na Fórmula 1, só quem frequenta o paddock e os fãs mais radicais notariam sua presença? Talvez. A Fórmula 1 está propensa a correr o risco de descobrir isso em breve? Absolutamente não. O BOP foi instituído na classe superior de corridas de protótipos e carros esportivos recentemente, e para muitos tem sido um sucesso. As 24 horas de Le Mans deste ano foram consideradas um clássico, já que os fabricantes voltaram em massa para a categoria superior, a Hypercar. E para evitar a política e o jogo sujo que o BOP causou nas corridas de GT ao longo dos anos, os cálculos são baseados nos dados de desempenho potencial do carro, em vez de tempos de volta. Mas nesse ano foram feitas mudanças importantes no BOP ainda antes do dia de teste de Le Mans. 4 fabricantes receberam aumentos de peso, mas o da Toyota foi muito mais severo do que o da Cadillac, da Porsche e da Ferrari. Esta última, aliás, venceu a corrida em seu retorno à categoria superior. Sabe-se que a Toyota está furiosa com isso, mas as medidas do BOP foram escritas nas regras do Campeonato Mundial de Endurance, que impedem as equipes de criticar publicamente as medidas do BOP. Quando se considera a bagunça que tudo isso pode se tornar se algo semelhante fosse introduzido na Fórmula 1, não é surpresa que esteja sendo apresentado como uma possível catástrofe.